amigos, boa tarde. Estamos começando o Esporte Cidade pela sua TV Rio Preto, no seu canal 7 da NET. A partir de agora, estaremos aqui trazendo as novidades do esporte, principalmente no final de semana. Ontem, o Palmeiras venceu a equipe da Ponte e está a 9 pontos do líder Corinthians. Santos tropeça e cai uma posição e a torcida pede a saída do jogador Lucas Lima. Jonas Obina é a aposta do Rio Preto para o setor do ataque na Série 3 em 2018. Meninas do futebol feminino do Rio Preto ajudaram o Brasil a vencer o México em amistoso. Vôlei de Rio Preto feminino recebe o time do SESI São Paulo no Paulista Sub-21, hoje no Automóvel Clube. Final de semana promete grandes jogos do Campeonato Varziano em Rio Preto. Tudo isso você vai conferir agora aqui no seu Esporte Cidade. Nós vamos com o nosso apoio cultural e voltamos já já. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Com uma administração focada em novas conquistas, o Rio Preto Esporte Clube vive um novo momento. São obras que beneficiam você, associado. Reforma de quadras, uma academia moderna e equipada com aparelhos de última geração em funcionamento. E um novo centro de treinamento para categorias de base será entregue em breve. Rio Preto Esporte Clube, pronto para receber você e sua família. Atendendo toda a linha leve e pesada de veículos, a Cachoeira Super Troca de Óleo tornou-se a opção mais rápida e econômica na hora de você trocar o óleo do seu carro. Aberta de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 18 horas. A Cachoeira Super Troca de Óleo espera por você na Rua Joaquim Camilo Dias, antiga Rua 7, esquina com a 10, a 1 quadra do Pinheirinho do Solo Sagrado. Telefone 3353-7813. Trevisan Eventos, o espaço que você procura para a sua festa ou evento está no maravilhoso salão da Trevisan Eventos. Além de uma estrutura completa, você ainda encontra condições especiais para todos os dias da semana. Trevisan Eventos, salão com ar-condicionado e capacidade para até 300 pessoas. Sentido Gopiaçu, Cedral, número 900, próximo ao recinto de exposições em Gopiaçu. Telefones
3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Legal, começando o nosso Esporte Cidade, o Campeonato Brasileiro teve sequência ontem, né, terminando a 29ª rodada e, portanto, nesse final de semana teremos aí mais uma rodada importante e teremos também, né, os times no nosso futebol varziano disputando aí o campeonato e, Oscar, vamos ter aí o voleibol do Rio Preto no feminino, no Sub-21, jogando aqui em Rio Preto contra o SESI e, portanto, tá aí, né, o Jonathan Albina voltando à equipe do Rio Preto, ele que foi artilheiro da equipe do Rio Preto nesse ano de 2017 com 12 gols e é o primeiro reforço que acaba acertando com o Rio Preto para essa temporada. Boa tarde, Edinho, boa tarde aos amigos, pessoal que está sempre acompanhando o Esporte Cidade aqui pelo seu Canal 7. Olha, Edinho, primeiro falando do Rio Preto, eu acho que é um reforço, é um dos primeiros reforços que o Rio Preto vai contratar, vai trazer para montar esse time que deve disputar a Série A3. Olha, esse já é conhecido, né? Por isso que justamente o pessoal já fez o contato, já contratou e creio que ele vai ajudar muito, mesmo porque nós já conhecemos o histórico, a gente não sabe qual que é as condições que o Jonas Obini está, né, em relação à parte técnica, né? Porque parte física, isso aí se consegue durante os treinamentos. E temos também, Edinho, que analisar que esse final de semana é um final de semana uma atividade esportiva muito grande em relação aí ao nosso vôlei, né, o Sub-21, aí comandado pelo Adenilson, que tem partida complicada aí nesse playoff aí com o SESI, e também o nosso campeonato varziano, que vai para a sua segunda fase, inicia no sábado a segunda fase. E a gente sabe de uma coisa em relação a isso. Sabemos que não existe favoritismo nenhum quando se inicia uma segunda fase. Eu acho que a primeira fase sempre a gente tem aí times com condições, que se fala em favoritismo, mas agora não. Agora todos que vão para essa segunda fase que começa no sábado, vão aí com igualdade de condições, né? Mas tem 3 jogos, como a gente sabe que é grupo de 4, tem 3 jogos aí para tentar a vaga aí para o mata-mata, que o mata-mata realmente já é uma coisa assim mais complicada, né? Você precisa estar ciente de que tem que fazer uma boa partida, mas primeiro tem que passar dessa fase. Bom, então quer dizer, vamos ter jogos aí nesse final de semana, principalmente como no sábado, como você disse aí, tanto na Série A como também na Série B, é isso? Isso, Edinho. O Mauro lá da Liga, né? Um abraço para você, Mauro, eu sei que você está acompanhando aqui o esporte. Olha, nós temos 4 jogos no sábado e 8 jogos no domingo. No sábado, Edinho, nós temos 2 jogos pela Série A e 2 jogos pela Série B. E jogos importantes, Cristo Rei e Eco Santo Antônio no campo 1 e Mesclado e Vera Cruz no campo 2. Esses são os jogos de sábado. No campo 3, jogo do Esporte Clube Santo Antônio contra o Racing. E no campo do João Paulo, o Ousadia, enfrentando o Vila Azul. Lembrando que o Ousadia é um dos times da Série B com 100% de aproveitamento. Ele e o Academia Futebol Futuro lá do Lopinho, que também 100% de aproveitamento. Agora, no domingo, os 8 jogos que teremos no domingo, também são 4 jogos pela Série A e 4 jogos pela Série B. E a gente tem alguns destaques, Edinho. Destaque para falar que esse jogo, normalmente sempre jogos importantes, acontece no campo 2, com o Mistura e o Grêmio HB, vão medir forças, times equilibrados tecnicamente. O jogo do campo 1, que é a São Francisco, que é a Portuguesa da Sul Portuguesa, que é tida aí, pelo pessoal comenta, que é um dos favoritos. Eles não querem levar esse favoritismo, não. Eles sabem muito bem que eles têm um time bom, mas existe aí um respeito muito grande pelas outras equipes, né? A gente sabe também o Jardim Sônia, que é uma equipe que também tem 100%, Jardim Sônia lá, do nosso amigo da Galinhada, e vai jogar contra o Maquininha, que a gente tem que analisar também que o Jardim Sônia pode ser considerado favorito, 100% de aproveitamento, assim como o Texas do Pilão, que também fez uma primeira fase aí fantástica. Então, esses jogos são jogos importantes,
né, que nós vamos ter nesse final de semana. E a gente sabe muito bem, quem vence a primeira, Edinho, dá um grande passo. E vencer a primeira partida da fase, automaticamente dá uma confiança muito grande para se chegar e ganhar a vaga do grupo, né? Que sabe que na próxima fase não tem nada disso. Próxima fase, depois dessa segunda aí, os 8 que ficar vai jogar no mata-mata aí, do primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo. Mas tem muita gente confiante, muitos torcedores confiantes no seu time e com certeza vão estar lá no Distrito Industrial para poder prestigiar a sua equipe. Bom, então vamos ter bons jogos esse final de semana, portanto, então começando a segunda fase do Campeonato Varziano em São José do Rio Preto. Bom, o time do Rio Preto, principalmente no futebol feminino, né, temos aí 2 garotas que estão jogando pela seleção brasileira, que é a Adriana e também a Milene. Né? A Milene e a Adriana jogaram ontem contra a equipe do México e ajudou o Brasil a vencer, né, com o técnico Vadão comandando essa equipe do Brasil. Então, as duas entraram durante o percurso do jogo e acabaram mostrando bom futebol e, portanto, então, são 2 garotas que saíram daqui, né, do futebol paulista e principalmente do time do Rio Preto, onde foi campeão paulista, e elas entraram e, portanto, então, já ganham chances de estar aí na equipe do técnico Vadão, que assume a seleção brasileira de futebol feminino. Edinho, eu vejo isso aí como uma supervalorização dessas atletas pelo aquilo que fizeram no Campeonato Paulista e também fizeram no Campeonato Brasileiro. A Adriana realmente foi um grande destaque, a Milene, com aquele último gol contra o Santos, aquele terceiro gol, né, um golaço. A gente tem a impressão que elas vão fazer bonito, porque são garotas que têm muito objetivo, são atletas dedicadas, né? Então, estão de parabéns, agora vão seguir em frente. Eu acho que, pelo que elas apresentaram, é amistoso, mas vão ganhando aí entrosamento com o grupo da seleção brasileira. Bom, e falando aí no Rio Preto, né, o Jonathan Robina, como falamos aqui, Jonatas Robina foi o artilheiro da equipe do Rio Preto e, portanto, então, né, o Rio Preto já começa a contratar. Como já também tem o Édipo, né, que volta aí do Desportivo Brasil, o Caio, que esteve na equipe do Catanduvense e, portanto, então, o Rio Preto já começa a trabalhar e começa a contratar, né, com o técnico Rodrigo Fonseca, que chegou aí e, portanto, então, agora vai saber aí no conselho que vai acontecer no próximo dia 30 desse mês, né, no final desse mês agora de outubro, o conselho técnico do Paulista, da Série 3, vai sair e deve ser nos mesmos moldes que foi esse campeonato agora desse ano, né? Portanto, então, as 8 melhores equipes seguem na briga aí para as 2 vagas, né, que vão para a Série A2 do ano de 2019, né? Já que 2018 a equipe do Rio Preto está na Série A3. É muito apertada, Edinho. Eu acho que o sistema, né, vai ter um conselho arbitral e, como você mesmo acabou de dizer, não muda nada, não vai mudar mesmo. Sabe por quê? Porque não existe aí o que esse pessoal faz em benefício dos clubes, principalmente no futebol regional. É difícil. Então eles vão fazer 2 equipes subindo e você vê quantas caindo, Edinho? 6 descendo. É muito injusto, devia ser uma coisa mais equacionada, né? Ó, peraí, vai subir 2, cai 2, ou então vai subir 4, cai 4. Agora eu não sei, eles querem cada vez diminuir mais. O futebol do interior ele quer acabar, né? O futebol regional, porque eu nunca vejo o Campeonato Paulista, Edinho, com a visão que eu já tive, né? Em tempos em que você jogava o time profissional e tinha inclusive o aspirante, onde você fazia um jogo de ida e volta, era coisa fantástica. Mas não tem interesse financeiro, né? Eu acho que o negócio deles é outro. Mas o Rio Preto vai batalhar, eu creio que vai ter que montar uma grande equipe, está contratando, sabemos que é muito difícil hoje, mas é foco. Você tem que ter um foco principal. Então o treinador sabe disso, tem sua experiência e tem que montar um time que dê certo, Edinho. Pode trazer o Jonathan Zobina, pode trazer outros. O que precisa é esse time ganhar padrão, né? Montar um time forte, ganhar padrão, entrosamento, porque realmente é um campeonato extremamente disputado, se você analisar pelo tanto que classifica e pelo tanto de equipes que normalmente podem cair. Então, a preocupação nossa, aqui de Rio Preto, eu creio que os dirigentes do Rio Preto, eles estão pensando, Edinho, em acesso. Ninguém pensa em ficar no meio da tabela e nem sonha em decesso, né? A gente tem que ter foco, e eu sei que eles estão pensando nisso,
é realmente brigar para levar o Rio Preto de volta à Série A2. Legal. Bom, nós vamos ao intervalo e voltamos já já, trazendo para você os gols do Campeonato Brasileiro de ontem. Santos empatando contra a equipe do Sport e o Palmeiras ganhando da Ponte Preta e também falando da rodada desse final de semana. Voltamos em um instante. Nós vamos ao apoio cultural e voltamos já já. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações, parcelas decrescentes e lineares, lances parcelados em até 4 vezes. Assembleia transmitida ao vivo para você assistir da sua casa. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. As principais grifes para a prática do seu esporte preferido estão na Pratique Esporte. Nike, Adidas, Mizuno, ASICS, Olímpicos, All Star. Pratique Esporte no Praça Shopping, Calçadão da General e Shopping Cidade Norte. Pratique Esporte, tudo em até 10 vezes no cartão. Pratique Esporte, você também. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. VMG Locações, empresa atuante no ramo de locações de guindastes, movimentação de cargas, montagens industriais, construção civil, carga e descarga, içamento de materiais pesados e remoções industriais. Os mais modernos equipamentos da linha de guindastes, com capacidades variadas, trabalhando com operadores treinados para gerar o máximo de segurança. VMG Locações, Avenida João Dias da Silva, 405, Jardim Primavera. Telefone 3223-6600. Com uma administração focada em novas conquistas, o Rio Preto Esporte Clube vive um novo momento. São obras que beneficiam você, associado. Reforma de quadras, uma academia moderna e equipada com aparelhos de última geração em funcionamento. E um novo centro de treinamento para categorias de base será entregue em breve. Rio Preto Esporte Clube, pronto para receber você e sua família. Atendendo toda a linha leve e pesada de veículos, a Cachoeira Super Troca de Óleo tornou-se a opção mais rápida e econômica na hora de você trocar o óleo do seu carro. Aberta de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 18 horas. A Cachoeira Super Troca de Óleo espera por você na Rua Joaquim Camilo Dias, antiga Rua 7, esquina com a 10, a 1 quadra do Pinheirinho do Solo Sagrado. Telefone 3353-7813. Trevisan Eventos, o espaço que você procura para sua festa ou evento está no maravilhoso salão da Trevisan Eventos. Além de uma estrutura completa, você ainda encontra condições especiais para todos os dias da semana. Trevisan Eventos, salão com ar-condicionado e capacidade para até 300 pessoas. Sentido Gopiaçu, Cedral, número 900, próximo ao recinto, disposições em Gopiaçu. Telefones 3215-8181 e 99609-3771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Bem, o time de futebol americano de Rio Preto, o Rio Preto Viners, ganhou aí uma área, né, na Quinta das Paineiras lá, portanto, então, na Quinta das Paineiras vai ser aí o novo campo do Rio Preto
do Vailers no futebol americano. Portanto, então, eles estavam batalhando há muito tempo por uma área e agora, então, vão ter que construir. Enquanto não constrói, eles vão utilizando o estádio Teixeirão para os jogos do futebol americano. E as meninas do voleibol de Rio Preto jogam hoje às 19 horas no Automóvel Clube, jogando contra o SESI de São Paulo. As duas equipes já estão classificadas para as quartas de final, Oscar. Pois é, Dinho, classificou para as quartas de final, sinal que tem uma boa equipe e um trabalho do Adenilson, um bom trabalho, Dinho. É claro que a gente sabe muito bem que o time ainda não é o ideal, para competir, inclusive com as grandes equipes, mas faz frente, dificulta bastante. Praticamente o jogo de hoje é um jogo chave para ele, para as meninas, né? E a gente torce aí para uma vitória. Em relação ao que você falou, Edinho, do futebol americano, a gente sabe que essa briga, né, essa vontade que o pessoal tem nesse esporte, que ainda falta muito apoio, começa a dar efeito. A gente conversou com o Matheus aquela vez e disse que o sonho dele era ter uma área totalmente deles, uma área para que eles pudessem fazer o campo deles, que eles pudessem fazer os treinos deles. Então a prefeitura fez essa doação. É que nem eu falo, doou, Edinho, mas eu sei que eles vão ter dificuldades, eles vão precisar de muito apoio, porque doaram uma área bruta, né, Edinho? Lá precisa fazer um monte de benfeitorias para que se torne realmente um estádio de futebol ou que possa praticar qualquer esporte, inclusive do futebol americano. Então eles vão ter essas dificuldades, principalmente em trabalhar essa área, que essa área realmente eu mais ou menos conheço e sei que tem que fazer muita coisa lá e vão gastar um pouco. Mas se o pessoal der apoio, com certeza eles vão ter realmente o estádio que eles tanto estavam almejando. Bem, na sequência do Campeonato Brasileiro, da 29ª rodada, nós tivemos ontem o Palmeiras. O Palmeiras bateu a equipe da Ponte Preta jogando no Pacaembu e vencendo por 2-0, né? O Palmeiras, então, vence por 2-0, o Kenon mostrando um bom futebol, mais uma vez aí, né? Foi um grande destaque da equipe do Palmeiras e o Palmeiras, então, encosta, fica a 9 pontos do líder Corinthians e com isso, então, né, as coisas vai complicando, porque o Palmeiras vai mostrando bom futebol, venceu 2 partidas seguidas, né, contra o Atlético Goianiense e agora contra a equipe da Ponte Preta e, portanto, vê aí uma luz, né, a brilhar aí para a equipe palmeirense. Segundo meu amigo Luiz Giardini, a matemática está feita, Oscar, e ele acredita ainda que dá a equipe do Palmeiras sendo campeã brasileira na sequência dessa competição aí. Edinho, vai oscilar muito, né? A gente sabe que tem aí o Grêmio, tem o Santos e tem o Palmeiras. Quase todos eles quase na mesma pontuação. E os adversários que vão enfrentar pela frente é que vai provocar essa oscilação. Você vê que o Palmeiras tem um jogo difícil contra o Grêmio, né? E o Santos tem um jogo mais fácil. Teoricamente a gente fala mais fácil, porque pega o Atlético Goianiense. Apesar que o Grêmio está focado na Libertadores, né? Mas esse foco, Edinho, agora sim, eu acredito que o Grêmio, ele com a volta do Luan, porque estava jogando sem o Luan, que a gente pode analisar que um jogador imprescindível para o grupo. Mas o Palmeiras também houve uma mudança, ganhou o padrão de jogo. A gente percebe que desde esse jogo contra o Atlético Goianiense e esse jogo que ele venceu ontem, mostra totalmente diferente um padrão de jogo. Você vê que a Ponte Preta sempre foi um carrasco do Palmeiras, a gente sabe disso. E ontem não teve jeito não, o Palmeiras fez um jogo onde mostrava um bom posicionamento, uma marcação cerrada, que é totalmente diferente daquilo que o Cuca apresentava. Você vê a mudança, esse menino aí mesmo, o Kenon que estava encostado, Edinho, estava encostado lá, entrava algumas vezes no segundo tempo, né? E eu creio que se o treinador, com uma outra visão, uma nova filosofia, acertou o time. Você pode ver, não tem nada contra aqueles jogadores que saíram, mas o time mostra mais entrosamento nesses jogadores que realmente foram colocados aí como titular. E claro, que dentro das substituições, o time vem se acertando. Pra você ter uma ideia, o Cássio, que criticava o Borja, você vê o Borja ontem, saiu, entrou e fez o gol.
provavelmente isso vai dar confiança para ele, Edinho. Eu acredito que ele vai voltar a jogar o bom futebol que ele jogou no Atlético Nacional. Então daí, né, o jogador que foi contratado a troco de peso aí, né, 35 Edinho, por isso que vem a cobrança. Então, Nós sempre, quer dizer, nós sempre vamos olhar, tem que ser Edinho. cobrado, né? Edinho, nós sempre vamos olhar, porque a gente paga, olha lá, Hugo, a gente paga um preço alto, a gente vai cobrar. Eu creio que o torcedor vai cobrar, a diretoria vai cobrar, mas me diz para mim, ele é culpado? Não, ele não é culpado, às vezes ele é culpado do esquema, ele é preso a um esquema que o treinador colocou. E ele simplesmente não consegue ser funcional dentro desse esquema. Vamos ver agora com o Valentim, ver se realmente ele tem realmente todo aquele futebol que apresentou e se ele volta, né? Volte a brilhar, porque um jogador caro como esse, daí tem que mostrar um pouco mais, né? E bem mais, talvez, do que ele vinha mostrando. Veja bem como são as coisas, né? No começo do campeonato, foram umas 10, 12 rodadas, a equipe da Ponte Preta estava ali, né, entre as equipes primeiras do futebol brasileiro. O pessoal dizendo, né, a Ponte Preta vai até brigar aí por uma classificação para a Sul-Americana. Veja bem, agora a Ponte Preta está brigando para não cair. Mas existe um fator, Edinho, isso aí é fácil analisar. A Ponte Preta, depois que fez aquele campeonato paulista excelente, quando ele eliminou o Palmeiras, me fala para mim quantos jogadores a Ponte Preta negociou. Ó, um está no Corinthians, que está se destacando no Corinthians. Outro jogador foi lá para o Internacional. Quer dizer, então a gente tem que analisar o seguinte, você perde 3 jogadores que são destaques do grupo, normalmente você tem uma tendência, se você não substituir a altura, logicamente, num campeonato brasileiro que a gente sabe que é um campeonato extremamente equilibrado, um campeonato difícil, como é que a Ponte Preta, mesmo porque eu não gosto da Ponte Preta, eu vou falar a verdade para você, sempre foi azarão do Palmeiras, né? Então, contra o Palmeiras, nossa, o time fazia de tudo. Chegava no jogo contra o Corinthians ou contra o São Paulo, abria as pernas. Quer dizer, então, Edvinho, mas a gente vê também que a mudança, toda essas negociações com os jogadores prejudicou bastante. Não conseguiu repor, né, os reservas à altura. Bom, e o Santos acabou tropeçando, né, na equipe do Sport. Portanto, o Santos estava vencendo por 1-0, acabou cedendo o empate no finalzinho e, portanto, está aí, né, o Santos perde a chance de chegar aí mais perto, mais próximo da equipe do Corinthians. Se ganha ontem, fica aí a 7 pontos da equipe do Corinthians. Agora está aí a 9 pontos, né? O Palmeiras, o Grêmio e a equipe do Santos está a 9 pontos do líder Corinthians. 3 rodadas na frente está a equipe corintiana e, portanto, o Santos ontem, né, parou aí o jogador Magrão, né, que acabou fazendo boas defesas, mas quem fez muita defesa também foi o Vanderlei, jogador da equipe do Santos, o goleiro, né? Aí está o gol do Ricardo Oliveira, marcando para a equipe do Santos. Um gol achado, Edinho, esse gol aí foi achado. A gente fala assim, o gol achado, porque o Santos foi amassado. Eu falo assim, é uma linguagem que todo mundo... É massacrado, né? Nossa, se não fosse o goleiro ontem, o Santos ia sair com uma derrota. Não vou falar para você de goleada, Edinho, porque normalmente o time que faz a vantagem, ele tem a tendência a tirar o pé e manter o resultado. Mas o Santos escapou de uma derrota ontem, se não fosse o goleiro, eu vou te falar, porque só deu Sport, Edinho. Depois que o Santos fez o gol, o Sport foi para cima, marcou o Santos, ficou preso lá atrás. Inclusive eu apostava até que o Sport ia empatar esse jogo, né? Claro que demorou para isso acontecer, demorou, porque no primeiro tempo o Santos já sofreu uma pressão muito grande. E no segundo tempo nada mudou. E quanto ao Lucas, né? A gente percebe realmente que ele precisa sair do Santos, que ele precisa ir embora, porque ninguém se sente confortável, nem ele mais dentro do grupo e nem a torcida com ele jogando. Só espero que isso não aconteça, que ia acontecer com ele, aquilo que aconteceu com o Kaká, que o Kaká foi embora, também da mesma situação, pressionado, e depois se transformou aí um dos jogadores, os melhores jogadores do mundo. Aí o Vanderlei falhou, né? Porque a bola foi chutada de muito longe, né? Tinha zaga na frente dele, mas ele acabou falhando e a bola entrou. Ninguém. Pois mas é muita gente na frente dele, né, Vem? Ele achava até que alguém pudesse tocar de cabeça, mas infelizmente não aconteceu. Quer dizer, esse atraso dele aguardar alguém tirar de cabeça realmente deixou ele numa situação difícil e não teve como pegar. E esse gol do Kaique aí foi demais, né? Ele perdeu esse gol aí na frente do jogador Magrão. Olha aí, saiu
E acabou tocando por cima, ele foi muito perdendo, sozinho. É preciosismo, Edinho. Ele quis tocar no canto, ele quis ter certeza de fazer o gol. Então ele tirou muito do goleiro, por isso que ele perdeu o gol. Bom, e final de semana nós teremos amanhã o Vasco jogando contra a equipe do Curitiba, no domingo o Cruzeiro pegando o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense joga contra o Sport, o Bahia pegando a equipe do Vitória, o Santos pegando o Atlético Goianiense, São Paulo pegando o Fluminense, o Grêmio jogando contra o Palmeiras, Chapecoense e a equipe do Fluminense, e nós teremos a Ponte Preta jogando contra o Avaí. E na segunda-feira, o Corinthians pegando a equipe do Botafogo. Você falou São Paulo e Fluminense, é São Paulo São Paulo e Flamengo. Que dureza, hein? São Paulo e Flamengo. Coitado do São Paulo, hein, Adolfo? Meu Deus do céu, vai. Mas tudo bem, é desafio, velho. Vai lá e tenta ganhar do Flamengo. E ganha, acabou. E resolve a situação. O Palmeiras já deu uma ajudinha para ele lá ganhando da Ponte Preta. Então agora vai lá e faz a sua parte, né? Legal, Oscar. Ficamos por aqui. Bom final de semana. Um abraço, uma boa tarde a todos. Legal, gente. Lembrando que o nosso reprise é às 19h30, amanhã à 1 da tarde, e a gente volta na segunda-feira trazendo muito mais notícias dessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, falando também do Campeonato Varziano e muito mais para você. Um abraço e até lá. Bom final de semana a todos.